Oi, meus amores, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. E hoje eu venho ensinar para vocês como fazer um jogo de banheiro oval com babado. Para esse trabalho, nós vamos utilizar barbante laranja número 6 fosforescente da Supremo, barbante branco número 6 da Supremo, barbante verde barroco cor número 9440, barbante laranja da Barroco, cor número 9059, uma tesoura para arrematar e uma agulha de crochê número 4. Antes de dar início a essa aula, deixe seu like, se inscrevam no canal. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, tá bom? Que eu estarei respondendo. Vamos dar início à nossa aula? Para darmos início à nossa aula, nós vamos estar utilizando o barbante laranja da Barroco. Vamos dar a volta, que é a argola mágica. Fica assim, ó. Em seguida, nós vamos laçar o barbante e fazemos a primeira correntinha. Mais uma correntinha para subir. Dentro da nossa argola mágica, nós faremos um ponto alto e 2 pontos altos. Faremos 2 correntinhas, 1, 2 correntinhas. Novamente, dentro da argola mágica, mais 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3 pontos altos. Ficando assim. Novamente, faremos 2 correntinhas e mais 3 pontos altos dentro da argola mágica. Então, 1, 2, 3 pontos altos. Puxa um pouquinho para fechar um pouco a nossa argola mágica. Mais 2 correntinhas, 1, 2 e mais 3 pontos altos dentro da argola mágica. 1 ponto alto, 2 pontos altos e 3 pontos altos. Faremos mais 2 correntinhas, 1, 2 correntinhas. Nesse ponto, nós vamos puxar o fio o barbante da nossa argola mágica, tá? Então, a gente puxa ele, ó, ele fecha. Ó, fica assim. E na segunda correntinha que usamos para subir, nós fechamos com ponto baixíssimo. Ficando assim. Aí, faremos com ponto baixíssimo no próximo ponto de base, mais um ponto de base, mais um ponto baixíssimo. No nosso primeiro espaço, nós vamos fazer um ponto baixo, ficando assim. 2 correntinhas para subir e mais 2 pontos altos dentro desse nosso espaço. Então, 1, 2 pontos altos. Vamos puxar um pouco para o lado, ó. E fazemos 2 correntinhas, 1, 2 correntinhas, e dentro desse mesmo espaço, nós vamos fazer mais 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3. Assim, ele vai estar formando o canto, ó, do nosso trabalho. De um espaço para o outro espaço, nós vamos fazer 2 correntinhas, tá? Então, 1, 2 correntinhas. No próximo espaço, 3 pontos altos, 1, 2,
3 pontos altos e 2 correntinhas. 1, 2 correntinhas. Novamente, mais 3 pontos altos no mesmo espaço. 1, 2, 3 pontos altos. 2 correntinhas. No próximo espaço, a mesma coisa. 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. 2 correntinhas. Puxa um pouco os pontos para dar o espaço para fazer os próximos 3 pontos altos, tá? E mais 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3 pontos altos. Novamente, 2 correntinhas. E no nosso último espaço, 3 pontos altos. 3, 2 correntinhas e no mesmo espaço mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. 2 correntinhas e nós vamos fechar na segunda correntinha, 1, 2, segunda correntinha com ponto baixíssimo, tá? Então, vamos fechar aqui. Dá um ponto, uma correntinha e já pode arrematar o nosso trabalho. Então, ele vai ficar assim, ó. Então, você vai fazer 2 carreiras com esse motivo, com a cor laranja. Eu já fiz todos os meus motivos. Para o nosso jogo de banheiro, nós vamos utilizar 4. 1, 2, 3, 4 para um tapete. 2 para a tampa do vaso e mais 4 para o outro tapete, tá? Eu já fiz todos porque eu acho mais fácil, deixando esses motivos prontos. Assim, esse barbante laranja nós não vamos mais utilizar, é só para essa parte, tá? Então, agora nós daremos continuidade com barbante verde da Suprema. Desculpa, Barroco, ó. Então, nós faremos o primeiro ponto na agulha com barbante verde. Em seguida, nós vamos pegar aonde nós fizemos o nosso canto, um ponto antes, tá vendo? Do arremate, um espaço antes. Laçamos o barbante e fechamos com um ponto baixo. 2 correntinhas para subir. Puxa o seu trabalho para o canto para caber os 6 pontos altos. Esse barbante que vai sobrar, nós já colocamos aqui para estar arrematando, tá? Então, após as 2 correntinhas para subir, vamos fazer 2 pontos altos, 1, 2 pontos altos, aqui nós já vamos fazer 3 correntinhas. Então, 1, 2, 3 correntinhas. No mesmo espaço, vamos fazer mais 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3 pontos altos. Entre um espaço e outro, nós faremos 2 correntinhas. Então, 1, 2 correntinhas.
Tá vendo esse barbante que sobrou do nosso arremate? Nós vamos colocar ele pra cá, ó. Pra arrematar o nosso barbante, tá? Pra ele não ficar solto. Então, faremos 3 pontos altos dentro desse espaço. 1, 2, 3 pontos altos. 2 correntinhas de um espaço para outro. Novamente, chegamos à nossa ponta, tá vendo? 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. No nosso canto, nós faremos 3 correntinhas. Então, 1, 2, 3 correntinhas. E mais 3 pontos altos no mesmo espaço. 1, 2, 3 pontos altos. Então, ele vai ficando assim, ó, tá vendo? Novamente, 2 correntinhas. Mais 3 pontos altos no próximo espaço. Então, 1, 2, 3 pontos altos. 2 correntinhas de um espaço para outro. 1, 2 e 3 pontos altos na nossa ponta. 1, 2, 3 pontos altos. Ó, ele vai ficando assim. No nosso canto, novamente, 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. E novamente, dentro do mesmo espaço, 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. 2 correntinhas entre um espaço e outro. Novamente, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. 2 correntinhas. Chegamos novamente no nosso canto. Então, 3 correntinhas. Desculpa. 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Aqui no canto, 3 correntinhas, tá? Então, 1, 2, 3 correntinhas. Novamente, mais 3 pontos altos no nosso espaço, tá? 1, 2, 3 pontos altos. 2 correntinhas. No nosso próximo espaço, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. 2 correntinhas. E aí, nós vamos fechar o nosso trabalho na segunda correntinha que usamos para subir com um ponto baixíssimo. Então, 1, 2. Fechamos com um ponto baixíssimo. Aqui nós já podemos arrematar nosso trabalho. Então, o nosso motivo fica assim, tá? Eu vou fazer mais um motivo quando chegar na parte da emenda, que nós vamos emendar um com o outro, tá? Para essa aula, nós vamos utilizar 4 motivos. Então, eu vou fazer ao redor e quando chegar na parte de unir, eu retorno aqui para mostrar para vocês como faz a união desses motivos, tá bom? Olha, eu já fiz a volta do meu motivo. Aqui, nós chegamos na ponta
na nossa última volta, tá vendo? Então, nós vamos fazer aqui 3 pontos altos, 1, 2, 3 pontos altos. Aqui nós vamos fazer uma correntinha. Nós vamos fazer uma correntinha e vamos colocar a agulha no nosso espaço, tá vendo? Da ponta, na nossa outra ponta do outro motivo. Passamos a agulha, vamos laçar o barbante, tá vendo? Damos um ponto baixíssimo. Novamente, mais um ponto baixíssimo. Depois desse ponto baixíssimo, tá vendo? Ela ficou grudada. Aí, nós vamos fazer mais 3 pontos altos no mesmo espaço aqui da ponta. Então, 1, 2, 3 pontos altos, ó. Uma correntinha. No próximo espaço do nosso outro motivo, ó, introduzimos a agulha, puxamos o barbante, um ponto baixíssimo. Novamente, mais um ponto baixíssimo. No nosso próximo espaço, mais 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3 pontos altos. Novamente, uma correntinha. No nosso próximo espaço, introduzimos a agulha e puxamos o barbante. Com um ponto baixíssimo, novamente, mais um ponto baixíssimo. Chegamos à nossa outra ponta. Novamente, mais 3 pontos altos, então, 1, 2, 3 pontos altos. Uma correntinha. No próximo espaço do nosso outro motivo, ó, puxamos o barbante, ponto baixíssimo, mais um ponto baixíssimo. No nosso mesmo espaço de ponta, da nossa ponta aqui, ó, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. 2 correntinhas. E vamos fechar na segunda correntinha que nós usamos para subir, ó, com ponto baixíssimo. Aqui, novamente, nós já podemos arrematar. Ó, então, ele vai ficando assim, ó. Tá vendo? Eu vou fazer o verde e unir os meus outros 2 motivos. E em seguida, eu já retorno para mostrar para vocês, tá bom? Eu já fiz os meus motivos, 2 de 4 para os tapetes e esse com 2 para a tampa do vaso. Vamos dar início agora ao primeiro tapete. Bom, para dar início à nossa segunda parte, os meus motivos, eu arrematei, um dos arremates foram aqui. Tá vendo? Então, o que eu faço? Eu vou pegar essa sobra de barbante e vou puxando ele até o próximo espaço, ó. Tá vendo? Agora, com um barbante branco da Supremo, nós daremos a primeira laçada.
E no último espaço antes da nossa curva, nós vamos iniciar a parte branca, tá? Dando a laçada na agulha, nesse penúltimo espaço, um ponto baixo, 2 pontos para subir. Nesse mesmo espaço, nós vamos fazer mais 2 pontos altos. Então, 1, 2 pontos altos, 2 correntinhas. Aqui nesse espaço, no próximo espaço, que é a ponta do nosso trabalho, tá vendo? Nós vamos fazer 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3 pontos altos. Novamente, 2 correntinhas, 1, 2. No próximo espaço, mais 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3 pontos altos. 2 correntinhas. Aqui nós temos 3 pontos de base. Nós vamos laçar a agulha. Não no primeiro, no segundo ponto de base, nós faremos 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, 1, 2, 3 pontos altos. Mais 2 correntinhas, 1, 2. No próximo espaço, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. 2 correntinhas. No canto, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Então, aqui, ele fica assim. Não se preocupe que essa parte, ela se acerta conforme você for fazer a próxima carreira. Que essas carreiras de uma ponta a outra são as carreiras que nós vamos utilizar para fazer o aumento, tá? Nas laterais, fazemos 2 correntinhas. No próximo espaço, 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Mais 2 correntinhas, 3 pontos altos. Duas correntinhas. Aqui onde está a nossa emenda, de um motivo no outro, então nós faremos assim. No primeiro espaço, um ponto alto. Entre um motivo e outro, onde teve a nossa emenda, nós vamos fazer mais um ponto alto. E no próximo espaço, mais um ponto alto, tá? Então, ele vai ficar assim. 2 correntinhas, mais 3 pontos altos no próximo espaço. Então, todo espaço que você tiver, inclusive esses 2 que você vai fazer dessa forma, você vai fazer 3 correntinhas, 2 pontos altos, 3 correntinhas em todo o seu trabalho, tá? Então, eu vou fazer aqui no meu, e assim que eu terminar, eu retorno para a gente dar continuidade à nossa aula. Bom, eu já fiz toda a minha carreira. Chegando aqui, ó, no último espaço, eu fiz 3 pontos altos. Farei 2 correntinhas, 1, 2. E na segunda correntinha que usamos para subir,
nós fechamos com ponto baixíssimo. Assim. Então, 2 correntinhas para subir para a próxima carreira. Em cada ponto de base, nós vamos fazer um ponto alto. Isso nas laterais. Então, um ponto alto no primeiro ponto de base. Na verdade, o primeiro é aqui onde subimos com as correntinhas, aqui é o segundo ponto de base, e no terceiro ponto de base, 2 pontos altos. Um ponto alto, desculpa. No espaço, nós continuamos com 2 correntinhas, tá? Então, 1, 2. Como nós chegamos no nosso canto, olha, então nós vamos fazer no primeiro ponto de base um ponto alto, no segundo ponto de base um ponto alto, e no terceiro ponto de base nós vamos fazer 2 pontos altos. Por quê? Porque aqui é uma curva e nós precisamos de aumento, porque senão o tapete vai ficar virado para cima ou para baixo. Ele não dá a largura certa, tá? Então, primeiro ponto de base, um ponto alto. Segundo ponto de base, um ponto alto. E no terceiro ponto de base, 2 pontos altos. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. 2 correntinhas. No próximo, a mesma coisa. Primeiro ponto de base, um ponto alto. Segundo ponto de base, mais um ponto alto. E no terceiro ponto de base, 2 pontos altos. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. 2 correntinhas. No próximo, a mesma coisa. Primeiro ponto de base, um ponto alto. Segundo ponto de base, um ponto alto. E no terceiro ponto de base, 2 pontos altos. Novamente. Primeiro ponto de base, um ponto alto. Segundo ponto de base, mais um ponto alto. E no terceiro, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Agora chegamos na nossa outra ponta, tá vendo? Nós vamos fazer o mesmo procedimento. Então, primeiro ponto de base, um ponto alto. Segundo ponto de base, um ponto alto. E no terceiro ponto de base, 2 pontos altos. 2 correntinhas, nós chegamos na nossa lateral. Aqui são 2 correntinhas no espaço e para cada ponto de base, um ponto alto, tá? Nós vamos repetir a carreira anterior nas laterais. Então, um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. 2 correntinhas. Próximo ponto de base, um ponto alto. No segundo, um ponto alto. E no terceiro, ponto alto. E assim até o final da nossa carreira. Eu vou fazer aqui a minha carreira e quando estiver terminando, eu retorno para mostrar para vocês. Bom, cheguei ao final da minha segunda carreira do branco. Já fiz 3 pontos altos em cima de cada ponto de base, um ponto alto. Ficaram 3 pontos altos. 2 correntinhas. E eu vou fechar na segunda correntinha das correntinhas iniciais com ponto baixíssimo. Para a nossa terceira carreira do barbante branco, novamente, 2 correntinhas para subir, em cada ponto de base um ponto alto. Então, um ponto alto, 2 pontos altos. E com as 2 correntinhas que usamos para subir, completa os nossos 3 pontos altos. 2 correntinhas de espaço. No próximo conjuntinho de pontos altos, novamente, tá? Veja que nós já começamos aqui a curva.
toda curva que fizermos nesse trabalho, nós vamos precisar fazer um ponto alto de aumento. Então, vai ser um ponto de base, não, um ponto alto para cada ponto de base, e no último ponto de base nós vamos fazer 2 pontos altos. Então, aqui, primeiro ponto de base, um ponto alto, segundo ponto de base, um ponto alto, terceiro ponto de base, um ponto alto, e no quarto ponto de base, que é o nosso último ponto de base, 2 pontos altos. 2 pontos altos. 2 correntinhas de espaço. Então, nós vamos fazer dessa forma até a 5ª carreira no barbante branco. Então, aqui nós já estamos na 3ª carreira, ó. 1, 2, terceira carreira. Não se esquecer que os pontos de aumento é só na curva do trabalho, tá? De uma ponta a outra, ó, do nosso motivo. Então, são 1, 2, 3, 4, 5 conjuntinhos só que nós faremos pontos de aumento. Nas laterais, nós faremos apenas um ponto alto para cada ponto de base e no espaço 2 correntinhas. Então, eu farei até a minha 5ª carreira e assim que eu terminar, eu retorno para darmos continuidade à aula. Bom, cheguei ao final da minha 5ª carreira, fiz os 3 pontos altos em cada ponto de base. Agora eu vou fazer 2 correntinhas, 1, 2 correntinhas, e vou arrematar ele na 2ª correntinha que nós fizemos para subir. Para a nossa 7ª carreira, nós vamos subir 2 correntinhas e para cada ponto de base nós vamos fazer um ponto alto. Então, um ponto alto, próximo ponto de base, um ponto alto. Aqui no nosso espaço, nós faremos 2 pontos altos. 2 pontos altos. No nosso grupinho de pontos de aumento, nós faremos um ponto alto para cada ponto de base. No último, nós vamos fazer 2 pontos altos, que é o nosso aumento. Tem que continuar com o aumento, tá? Essa carreira vai ser toda preenchida. Ela não vai ter esse espaço, tá bom? Então, um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Até a nosso penúltimo ponto de base, tá? Cheguei no meu último ponto de base. Nesse último ponto, nós faremos 2 pontos altos. Então, 2 pontos altos. No nosso próximo espaço, 2 pontos altos. Então, 2 pontos altos. Para cada ponto de base, um ponto alto, até o penúltimo ponto da nossa carreira de aumento. Espaço 2 pontos altos. Então, ela vai ficar assim, ó, toda preenchida. Aqui, nesse espaço que é a lateral do nosso tapete, então, nós faremos um ponto alto para cada ponto de base. Nos espaços, 2 pontos altos por toda a nossa carreira, tá? E aqui no aumento, continuamos fazendo o aumento no último ponto de base.
tá bom? Eu vou fazer a minha carreira e no final eu retorno para mostrar para vocês. Bom, eu já cheguei no final da minha carreira. Então, aqui no espaço, no último espaço, faremos 2 pontos altos, 1, 2 pontos altos, e vamos arrematar na segunda correntinha do início do nosso trabalho. Então, ele fica assim, tá? Agora,